E eu recebi uma pergunta nos comentários em um vídeo que eu fiz sobre o manguito rotador, e a pergunta era a seguinte: quais eram os exercícios que poderiam ser utilizados para fortalecer o manguito rotador? Então, só para relembrar, o manguito rotador é um conjunto de 4 músculos, que é o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. E esses 4 músculos do manguito rotador, eles têm como função aumentar a estabilidade da articulação glenomeral através de uma maior coaptação da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então é um conjunto de músculos importante porque eles são os estabilizadores dinâmicos da articulação glenomeral, obviamente que com outros músculos também. Agora, quais seriam os exercícios que a gente poderia utilizar? Bem, tradicionalmente a gente ficou muito preso nos exercícios de rotação, rotação externa, rotação interna, né? Tanto com elástico, na polia, enfim. São os exercícios que a gente vê mais as pessoas prescrevendo para fortalecimento do manguito rotador. Só que, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da função do manguito rotador, a gente sabe que, obviamente, o manguito rotador, alguns músculos realizam a rotação externa e outros a rotação interna. Então, obviamente que faz sentido, né, realizar a rotação externa e rotação interna, só que tem um problema. Muitas vezes, esse movimento, né, padrão que a gente realiza de rotação externa e rotação interna, muitas vezes não tem uma associação com a função da atividade esportiva. Então existem vários outros exercícios, né? Na verdade existe uma gama de exercícios que você pode colocar essa articulação numa posição, entre aspas, mais funcional, ou seja, mais semelhante às atividades do dia a dia, para fortalecer também de forma específica os músculos do manguito rotador. Aí muitas vezes esses músculos do manguito rotador, eles são fortalecidos em associação com outros músculos. Então, por exemplo, os músculos do romboide, né, romboide maior e romboide menor. E esses exercícios também, né, quando a gente realiza, a gente tem ativação de músculos do manguito rotador, tá? Classicamente, né, a gente tem os exercícios de rotação externa e interna, e aí variação de polia, variação no elástico, variação de halter. Só que a gente pode pensar em outras estratégias também para colocar essa articulação glenomeral numa posição, né, de maior desafio, se assemelhando, por exemplo, a algum gesto esportivo ou alguma atividade diária, para também fortalecer a articulação nesses ângulos em questão. Tá? Então, por exemplo, os exercícios que são utilizados para fortalecimento do romboide, como o exercício em Y, o T, né, o W, por exemplo, são exercícios que também ativam, né, recrutam os músculos estabilizadores da articulação glenomeral, como os músculos do manguito. Tá? Então, quando a gente pensa nesse fortalecimento, a gente não deve ficar somente preso nesses exercícios de rotação interna e rotação externa, tá? E colocar também a articulação glenomeral em posições diferentes, até mesmo que seja para realizar o exercício, né, de rotação externa e rotação interna, porém numa posição diferente do que essa posição aqui mais próxima do corpo, tá? Justamente para expor, por exemplo, essa articulação, né, a ângulos diferentes e se assemelhar um pouco mais com algumas atividades esportivas e também atividades diárias.